parou da outra vez no como gerar receita para o fluxo de caixa. Independente do momento que a gente está, a gente tem que pensar sempre em gerar um fluxo de caixa para a clínica. Esses dias mesmo, a operadora do cartão falou assim, olha, vocês têm uma semana de isenção de antecipação de créditos e não paga nada, juro zero. Perguntou se a gente queria. E se a gente desse um ok, vamos dizer assim, adiantava o que tinha de vendas, o que quisesse, e aí depois, a partir do 10º dia, acredito eu, teria que pagar. O que eu falei para você, Bruna? Que não, que era para cancelar. Porque se no momento você não está precisando desse dinheiro, para que você vai adiantar o seu fluxo de caixa? Se seu caixa está saudável, se o seu caixa está ok, deixa como tá. Alguma das clínicas de vocês faz antecipação de crédito? E se faz, em que momento que vocês fizeram? A gente agora está ali em Pedra Bela e eles estavam fazendo. Daí agora a gente cancelou, porque apesar de parecer uma coisa bem atrativa, a taxa é muito alta. Você acaba perdendo, na verdade. Agora a gente já cancelou já. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque as operadoras, elas ficam meio que aliciando. Você vai ter isenção, que vai ser bom, que você não vai pagar quase nada. E até chega meio que enganar nas taxas, assim, fala que não é aquela taxa, mas taxa alta, sim, não vale a pena, não. E nunca tem um contrato por escrito, nada, né, Dri? Não. Tem ligação gravada, né? Lá em Pedra Bela tá a maquininha do Santander. Daí eu consegui cancelar pelo próprio site da maquininha. Tinha um lugar lá que você ia e você falava que você não queria mais. Daí eu consegui cancelar por lá mesmo. Mas geralmente você tem que ligar, aí você não consegue falar. Nossa, é muita burocracia. Realmente, as taxas, não tenho o que falar, mas em que momento vocês acham que seria aceitável a gente fazer antecipação de crédito? Ou mesmo, não só de cartão, porque os boletos, os bancos também podem antecipar e também antecipam cheques. Por exemplo, a gente dá 10 cheques. Hoje em dia não usa mais, mas mesmo quem trabalha com cheque, o banco antecipa. Em que situações vocês acham que é viável fazer essa antecipação? Quando está começando? Quando está começando? Alguém mais? Eu acho assim que dependendo do valor que você tem a receber, às vezes você tem uma oportunidade de comprar um equipamento, mas daí tudo tem que ser avaliado. Se você for pegar um financiamento, se a taxa é menor ou maior, pode ser uma ideia, mas eu acho que o ideal é tentar não pegar mesmo, não ferir o fluxo de caixa, porque aí se a gente antecipa, aí a gente fica sem fluxo para os próximos meses. Exatamente. Olha, nas duas situações que a Adri e a Érica citaram, é importante frisar que pode ser uma situação viável, como se diz no início, onde você precisa pagar aluguel, pagar a equipe, usar aquele capital para capital de giro, não é o ideal, mas às vezes para uma clínica que está começando. Lembrando que se eu antecipo todos os créditos de venda, para o mês seguinte eu não tenho nada, é correr atrás de novo. E no caso que a Adri falou, para aquisição de um novo equipamento, algo que vai gerar receita. Sempre o que vocês vão pensar é, esse dinheiro que eu estou antecipando, ele vai me gerar receita, ele vai gerar entradas para a clínica, aquisição de novo equipamento, um novo produto que eu vou utilizar, eu vou contratar pessoas para aumentar, isso vai ajudar ali no movimento, aumentar o movimento, atender a demanda, tudo isso é para se pensar. Antecipar porque eu quero ter mais lucro naquele mês? Nunca, jamais. Agora, antecipar para poder investir e trazer mais receita, aí ok. Lembrando que vai ter juros, mas ao invés de você pegar juros do banco, de um dinheiro que de repente, às vezes até é mais caro do que esse cartão, por isso que sempre tem que colocar na balança, às vezes é viável. Mas muitas vezes também seria importante, às vezes até pegar um outro tipo de financiamento, até do que as próprias taxas de cartão. Então vamos dar uma sequência. Sempre a gente vai pensar que o objetivo é aumentar as vendas e reduzir o custo. Vocês acham que é papel de quem olhar essa redução de custo? De toda a equipe. Por que eu falo de toda a equipe? O que vocês têm que pensar é quem está no dia a dia ali, que está cuidando da clínica, que vê, olha, tá com vazamento aqui, poxa, tá gastando, o pessoal tá deixando ar-condicionado ligado. Pensa, ó, o pessoal sai pro almoço, o ar-condicionado fica inteirinho ligado da clínica. Então vocês imaginam uma hora ali que não tenha dentista, ou mesmo uma sala que fique o dia inteiro ligado e não
teve profissional ali. Tudo isso é um custo que a gente não percebe, mas no final do mês vai impactar muito. A conta que poderia vir, de repente, R$700, vai vir R$1.000. São coisas que o dia a dia que a gente tem que olhar e a gente tem que compartilhar isso com a equipe que está lá. Seja através de recadinhos, dar um toque, sempre de uma maneira positiva, que vai fazer com que a clínica tenha lucro, que tenha sucesso. Não é só pensar em redução de custo, porque chega uma hora que realmente a gente reduz tudo que pode. Vou cortar tal coisa ou vou tirar um funcionário. Não, é a gente aumentar as vendas. E para isso toda a equipe tem que trabalhar, desde a recepcionista, o financeiro e inclusive os dentistas. Por isso que a gente está aí, final de ano, batendo aí nos treinamentos de vendas. A gente vai ter coisas novas aí para os dentistas, mas assim, é sempre pensar em aumentar a receita. Sempre. Não tem outro jeito de um negócio ter sucesso. É sempre pensando em aumentar as vendas. A redução de custos, sim, mas chega uma hora que você não consegue reduzir mais nada. Mas não é por isso que a gente vai deixar também a coisa a Deus dará. Aqui é só um quadrinho de como algumas dicas de redução de custo, que vai desde de água, luz, mas principalmente eu acho que nas clínicas, por exemplo, só para a gente deixar o material por último, mas telefone, hoje a gente praticamente não usa telefone, é tudo WhatsApp, e as maquininhas de cartão, por exemplo, que a Rose, a Adri estão sempre correndo atrás de novos valores, melhores taxas, avisa todas as clínicas, então é isso, e a gente está em rede para trabalhar junto e ajudar o outro a ter mais lucro, a ter mais lucratividade, correr atrás. Realmente, quando a gente fala de dental, é um assunto à parte, porque ele depende, às vezes o financeiro ele fica amarrado, ele só recebe lá um boleto para pagar de 3, 4 mil reais de dental, e mais a parte de implante, e mais a parte de harmonização, e aí tem boleto de Invisalign agora, que todas as clínicas estão tentando vender muito Invisalign. É um custo que ele está atrelado às vendas, e cada vez ele tende a aumentar mais. Nosso papel do financeiro, correr atrás realmente de cotação, sentar com a nossa menina que faz a cotação, que normalmente é auxiliar, por elas não estarem no dia a dia ali com cálculos, com os números, a gente dá uma ajuda, porque às vezes elas pegam os valores lá, não sabem muito bem colocar na planilha, mas isso é papel delas, mas é papel nosso do financeiro conferir isso e tentar correr atrás. Esse mês você conseguiu um novo parceiro aí, né, Rô, da Dental, Interdental, né? É isso? Acho que ele já fornece para Bragança, o pessoal de Bragança me passou o contato, e a gente estava sempre comprando com a Cremer. E aí deu um probleminha lá no dia do fechamento com a Cremer, deu um problema. Aí eu falei com ele, falou, não, eu te dou tanto de desconto. Cobriu o desconto da Cremer ainda. E já passou para Atibaia. Vocês têm o grupo do financeiro, às vezes eu não estou sabendo, mas isso tem que ser repassado, tá, gente? Repassem os contatos, luva, tudo que vocês puderem, compartilhem essas pessoas, esses fornecedores. Isso é muito importante. E a Cremer está dando 3% à vista e eles estão dando 6%, né, Rô? Isso. Na verdade, ele falou que ia dar 6%, chegou a 5%. Mas já foi maior que a Cremer. Além de ter batido a lista. Olha como é importante a gente ter aí o nosso grupo para reduzir os custos, porque realmente o material de dental é algo que, se as meninas fizerem um bom estoque, dificilmente a gente vai ter uma variação muito grande de um mês para o outro. Mas normalmente acontece, é um alicate que quebra, de repente um outro material aí que é caro e que tem que comprar. É importante deixar um estoquezinho um pouco a mais de um mês para o outro, isso não variar muito. Quem que faz hoje as cotações aí nas clínicas de vocês, meninas? De Atibaia e de Extrema são as auxiliares, e aí o financeiro dá uma finalizada. E nas outras clínicas, como é que tá? Só para a gente alinhar. Itapeva e Bragança também é auxiliar, e aí depois eu só confirmo. Legal. Quem mais? Aqui em São Paulo sou eu mesma, Letícia. Legal, Lê. E aí em Cambuí? Aqui a gente pede na Dental Cremer, mas quando o Dr. Márcio vê alguma coisa, ele me manda e eu vejo os valores. Tá, mas vocês não estão fazendo cotação, Nayara? Geralmente não, é mais na Dental Cremer mesmo. É importante que vocês façam pelo menos 3 dentais, porque assim, numa dessa, por exemplo, em Atibaia, o mês passado a gente comprou com a Sorria. Eles bateram o preço da Cremer, e é importante às vezes a gente comprar realmente com outro fornecedor, porque ele sempre está passando cotação, e a gente nunca compra, chega uma hora que ele cansa. Às vezes acontece de realmente a Cremer estar com preço melhor, mas no mês passado, por exemplo, foi na Sorria, e a gente comprou a lista com a Sorria de Atibaia. E a gente ir trabalhando com esses parceiros, porque um mês um vai dar mais um desconto, o outro vai dar um pouco mais, e a gente vai ganhando nisso. Quem ganha mesmo
mesmo é a clínica. Mas é importante fazer, tá bom, Nayara? Certo. Adiantamento a gente já falou, as taxas podem chegar de 1,9% até 4% ao mês. Então, ao mês, você imagina no final de um ano, muito altas taxas. A gente tinha feito uma provisão de um caixa que está começando, e se a gente adiantasse vendas, os descontos poderiam chegar a quase 30 mil reais no final de um ano. Vamos para a concessão de crédito, finalmente. Porque assim, olha, o financeiro, o que ele busca? Resultados financeiros. Agora a gente vai falar como liberar a venda, né? O dentista vai lá, vende, passa tudo que pode, chega lá para vocês um orçamento de 10, 12 mil reais, e aí fica na mão de vocês liberar isso daí para o paciente ou não. A gente agora vai falar um pouquinho de concessão de crédito e controle da inadimplência. Como que é esse dia a dia aí das clínicas? Porque vender no crediário, vender no parcelado, hoje a gente não pensa que uma empresa não faça, que ele precisa alavancar as vendas. O único jeito de vender mais é liberar crédito. E quando a gente fala liberar crédito, é boleto, é cheque, em quantas vezes a gente conseguir atrair nosso cliente. Isso é vender mais. Porque o que a gente sempre fala? Não adianta a gente ter um bom vendedor lá na frente, o nosso dentista, a equipe vendendo, oferecendo, aí chegar no financeiro a gente barrar tudo. Tem que ter um equilíbrio entre as partes. Chegou lá nosso paciente, o dentista passou aí um orçamento de pacote de faceta. O paciente está super empolgado, ele quer fazer porque é o sonho dele fazer, né? É o sonho de muitas pessoas aí, fazer um pacote de facetas. O Dr. Marcos foi lá e passou os vídeos e mostrou. Chegou lá no financeiro, o paciente tem restrição no nome. Como que vocês estão fazendo hoje para liberar esse tipo de tratamento? Eu quero que vocês me contem um pouquinho do dia a dia de vocês para a gente conseguir alinhar e nesse final de ano tentar vender mais. Aqui, quando o paciente tem restrição no nome, a gente tenta puxar para o cartão ou no nome de uma terceira pessoa, que é a pessoa fica responsável pelo paciente. E tá dando certo de colocar em uma terceira pessoa? Dá sim. Tem bastante gente que vem com uma terceira pessoa. E a gente está conseguindo fechar bastante. Dá para fechar bastante. Olha só, isso é uma dica importante, porque às vezes a gente esquece de falar, principalmente quem está começando no financeiro agora. Isso é muito importante para quem está começando. Trazer uma terceira pessoa. Lógico, o cartão de crédito é o melhor dos mundos? Claro que é, mas às vezes a pessoa não tem 12 mil de limite. Qual outras alternativas vocês conseguem ver aí para liberar um tipo de tratamento como esse? Aqui em Atibaia teve uma situação uma vez, onde o paciente tinha restrição, ele deu um pouco de dinheiro, depois ele foi e passou no cartão de crédito, na hora que liberou o limite dele. Só para não perder a venda. Então eu segurei a entrada, para depois ele retornar para passar o cartão de crédito, e ele iniciou o tratamento. Pedir uma boa entrada, porque às vezes a pessoa tem, uma pessoa que vai procurar um tipo de tratamento como esse, ela já tem um dinheirinho guardado, tal, o dentista lá na frente já fala, poxa, é um investimento em você, na sua autoestima, isso vai te trazer bem-estar, saúde, felicidade, o seu cartão de visita. Então, o dentista faz todo esse discurso lá na frente e a gente pode reforçar isso daí. Às vezes ele realmente tem um dinheiro guardado e não quer mexer, mas às vezes é a hora de mexer. É como a gente conversa com esse paciente. A gente, além dessas alternativas que foram faladas, a gente tem a possibilidade de trabalhar com financeiras para o paciente. Supondo que a gente tenha regras para liberar esse tipo de tratamento, com certeza uma financeira também vai ter regras muito mais rígidas. Qual é a vantagem disso? A gente não vai ter o risco tão grande, vão pagar a gente à vista, ele tem chance de não conseguir a liberação do valor total, porque aí vão pedir olerite, vão puxar a ficha completa do paciente, etc. O que a gente pode fazer para conseguir uma liberação juntamente às financeiras? Vocês acham que, de repente, a ortocia assumir uma parte desse financiamento e a financeira outra seria uma alternativa? Por exemplo, você já puxou a ficha do cliente e ele está com restrição. A gente não liberaria o tratamento dele. Ou, de repente, a parcela que a gente trabalha, vamos dizer, 12 vezes,
15 vezes, a gente trabalha no máximo nessa linha. Já a financeira trabalha com muito mais, 24, dependendo até 36. É uma parcela que cabe no bolso do paciente. Só que, de repente, a financeira ou ela não vai liberar por causa da restrição, ou ela não vai liberar porque o valor da parcela é alto para aquele, vamos dizer, olerite de paciente. Enfim, ela vai puxar vários itens antes dela liberar o crédito. Ela falou, não, esse valor não tem como liberar. Seria o caso, de repente, da ortocia assumir uma parte e a financeira assumir o restante. Vamos dizer, a parte maior. Seria o caso da gente também, como clínica, como empresa, fazer esse tipo de acordo com a financeira, a gente assume uma parte, eles assumem outras, para a gente poder vender para esse paciente. O risco vai existir? Claro que vai existir, mas eu não vou aumentar minha receita? Sim, vai aumentar. É uma possibilidade que a gente tem de poder vender mais. Chegamos nesse meio termo. O paciente vai dar uma entrada, enfim, lógico, a entrada é nossa, não é da financeira, a não ser que a financeira libere tudo. Mas vamos supor, a financeira barrou, a gente puxa esse cliente de novo, pega a entrada, divide uma parte com eles e joga o restante para a financeira. A gente vai procurar fazer isso. O que a gente faz às vezes, Ana, porque às vezes, por exemplo, o paciente não tem nem dinheiro para dar uma entrada boa. Aí a gente parcela a entrada, daí assim que ele terminou de dar a entrada, ele começa o tratamento. Ele paga antes de começar. Aí depois ele paga as parcelas. E outra coisa que a gente faz às vezes é que no caso de pacote de facetas, Invisalign não dá. Mas quando é tratamento clínico muito grande, a pessoa tem restrição, uma coisa que a gente pode fazer também é ela ir pagando por procedimento, né? É que no caso da faceta não dá mesmo para ela ir pagando por procedimento. Aí teria que ser o financiamento. Isso mesmo, tá? Com relação ao tratamento clínico, é um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, porque até o custo nosso para a empresa, o custo para a empresa, ele é muito mais baixo. Restaurações, raspagem, até mesmo um canal, por mais que a gente tenha que pagar as comissões dos profissionais, ainda assim é um custo baixo perto de um custo de laboratório ou Invisalign ou mesmo harmonização. Qual que é a nossa regra hoje? A harmonização sempre no cartão. Assim como há um contrato de prestação no qual ele deve aquele tratamento, no cartão, se ele pedir o cancelamento por qualquer motivo, não gostei, alguma coisa do tipo, que isso é raro, a gente também tem como entrar com um recurso. Agora, o que acontece? Hoje, o que é o sonho do paciente, além de Invisalign e harmonização, é realmente o pacote de facetas. Hoje, com o scanner, o digital, tá tudo mais fácil, ele vê a praticidade, a rapidez, esse tipo de benefícios humanos. Foi falado no treinamento de vendas, mas eu quero reforçar aqui no nosso treinamento financeiro, na próxima aula, a gente vai conseguir vender mais. A gente precisa entrar em contato com essas financeiras e ver quais são realmente, porque hoje é assim, vamos fazer um cadastro aqui na financeira, tá? E vocês me mandam os pacientes e eu libero para vocês. Tá, mas quais são os critérios? Alguém sabe a fundo quais são? A gente precisa correr atrás. Que a gente precisa aprender a trabalhar com essas financeiras. Esses treinamentos que a gente está dando para os novos franqueados e dentistas que já trabalharam em outras redes e mesmo em outras clínicas mais populares, o que eu percebi muito, que é uma coisa que a gente não está fazendo, é trabalhar com financeira. E a gente está deixando de vender. Eu quero bater nessa tecla a partir de hoje, a lição de casa para cada financeiro, para cada gestor que está aqui hoje, correr atrás de como trabalhar com essas financeiras. Entender um pouquinho mais disso. A gente, como franquia, vai correr atrás do que a gente tem, das que a gente já entrou em contato. Mas é algo que a gente precisa começar a colocar no nosso dia a dia para vender mais. O risco fica realmente todo para a financeira, mas nada impede que a gente assuma uma parte desse risco, porque eu vou vender mais. Ô, Ana, eu acho que você falou tudo. O que a gente precisa é aprender a mexer com financeira, que a gente não sabe ainda. A gente até tentou, né? A Rose tentou aquela lá, mas a gente acabou meio que deixando, porque era meio complicado o processo. E a gente vê que as outras franquias vendem muito mesmo, Invisalign, tudo na financeira. Eu acho que o caminho é esse, a gente aprender a mexer com financeira. Isso. E a gente procurar mesmo alguma que seja mais fácil. Eu acho que agora tá vindo mais financeiras. Aqui em São Paulo tem bastante aquela clínica Eleven, que trabalha só com alinhadores. A Viviane, ela trabalhava lá nessa unidade, ela falou que eles fazem bastante financiamento de Invisalign pelo Itaú. Olha porque só. O Itaú parece que tem uma ligação com a Invisalign e facilita o tratamento para os pacientes. Quem tem o cartão Itaú, o paciente, ele tem desconto e o Santander também faz financiamento pelo Invisalign. Esse do Invisalign, o legal é que dá para o paciente parcelar no cartão dele, ou do Itaú, agora entrou o Bradesco também, e se ele parcelar, por exemplo, ele parcela em 12 vezes sem juros e a gente já recebe à vista esse valor.
Olha Então, o que legal é que a gente pode fazer ter um valor com desconto para ele parcelado, que a gente vai receber à vista. Mas vocês vão receber à vista do Invisalign. Sim, no caso do Itaú, né? E aí agora tem a opção de fazer pelo Santander também o financiamento. Você consegue fazer a simulação, dá para fazer em até 36 vezes. Só que tem bastante juros. Até 12 hoje, as empresas estão se virando para assumir os juros. Tudo bem, eu assumo para poder vender. Agora, a partir de 12, a pessoa tem que entender também que não tem milagre, né? Ninguém consegue parcelamento acima de 10, 12 vezes sem juros. Mas olha, mesmo que tenha juros de 36, o sonho da pessoa é aquilo. Que ela já usou aparelho fixo, ela já usou Safira, ela não quer mais os brackets. Ela quer algo novo, ela quer inovação. Gente, hoje todas as clínicas têm ortodontista, vão ter acesso ao treinamento, ao credenciamento, vão ter acesso às aulas. Vocês não serão credenciados do Invisalign, mas vocês terão acesso à mesma aula que o credenciado tem. Então, todo ortodontista da rede vai poder vender Invisalign. A gente precisa vender Invisalign. Sabe por quê? Porque o Invisalign tem investido milhões para que isso saia e se popularize no Brasil, que antes era só elite. Nos Estados Unidos, não. Tem Invisalign. Aqui no Brasil, não. Era só elite. Agora, não. Eles mudaram totalmente o nicho deles. Eles querem que todo ortodontista venda Invisalign. Essa é a meta deles. Então, se eles estão fazendo isso, já se acertaram com o Itaú, Bradesco, Santander, por que a gente vai ficar de fora? A gente não pode ficar de fora. A gente tem que correr atrás de realmente ver como que a gente faz para esse paciente ter essas 12 vezes sem juros? A Bragança já está fazendo. E a gente receber à vista. Não quer dizer que a gente está antecipando o crédito, não. Porque, olha, pensa bem. Se cada mês, eu vender só eu vou começar vendendo um Invisalign por mês, né? Porque a gente vai vender muito mais, se Deus quiser. Mas, poxa, entre 10 mil no caixa a mais, um tratamento por mês, ao final de um ano, 120 mil só de Invisalign. Vendendo mais, a gente entra numa tabela Diamond, que é a tabela mais em conta do Invisalign, com super desconto para o ortodontista. E a gente pode ou não, isso a gente vai ainda montar a estratégia, mas fica a cargo de cada clínica, trabalhar com esse desconto. Então, por exemplo, ao invés de vender o Invisalign a 10, 12 mil, a gente vai vender a 8. Por quê? Porque eu quero ganhar mercado. A gente quer ganhar mercado. Nós vamos vender Invisalign barato. Barato é o modo de dizer, não é que é um tratamento barato. Mas a gente vai vender com desconto para ganhar o mercado. A gente quer ficar conhecido como clínica odontológica que vende, tem Invisalign, tem tratamento de Invisalign. Porque hoje não é todo ortodontista que faz. Então vamos focar esse final de ano em Invisalign e pacote de faceta, tá bom? Porque os implantes já é algo que todas fazem. Mas mesmo assim a gente tem uma grande demanda, graças a Deus. Mas assim, esse tipo de tratamento é um diferencial. Faceta, Invisalign. Outra possibilidade também, aí eu não sei se seria mais difícil, é a gente também ver esses bancos para dar cartão pro paciente, sabe? Também seria uma possibilidade. O duro é dar um limite alto, porque geralmente eles começam com um limite baixo, mas se ele conseguisse um limite alto no cartão, ele também conseguiria passar no cartão. Você diz, Dri, da gente fazer o nosso cartão da ortocia? Mas daí não a gente, né? Teria que ter uma financeira por trás também. Uma parceria com o banco, sim. Eu não sei agora, não me recordo quem que... Acho que tinha que ter um mínimo de não sei quantos mil cartões gerados, como se a gente comprasse para poder dar início a uma financeira pegar aí nossa marca. Por exemplo, a gente tem uma parceria boa aí com o Cicobi. A maior parte das nossas clínicas tem. Poxa, será que não existe algum tipo de cartão que a gente possa realmente fazer com o nosso cliente? Né? Seria uma possibilidade. Isso que a Adri falou, a gente... É igual o cartão da Marisa, enfim, a gente teria o cartão da ortocia. Seria muito legal isso daí. Eu acho que é uma coisa para a gente correr atrás também. Eu acho que a Credis, financiadora, ela libera esse cartão, porque ele, por exemplo, na humanitária trabalha com a Credis e na também. A Credis eu acho que tem bastante facilidade. Credis. Essas lojas, então eu acho que essa operadora é muito fácil, porque a maioria das lojas, elas estão com esse cartão aí. É o que a gente sempre fala. A análise de crédito e cobrança são dois vetores que atuam em direções opostas. E quanto menos você investir na primeira, mais precisará gastar com a segunda. Tem que saber trabalhar com esses dois vetores. A política de crédito liberal quer dizer, vamos liberar, a paciente tem restrição, mas beleza, vamos liberar. A gente vai ter realmente o maior volume de vendas
porém eu tenho maior risco de inadimplência. E se eu tenho uma política de crédito muito rígida, eu vou vender muito menos, eu vou ter muito menor volume de vendas, mas também eu vou ter uma menor inadimplência. Trabalhando com isso, o que nós estamos tentando fazer aqui? É ter um equilíbrio da gente poder liberar essas vendas, mas também não correr o risco de ficar fazendo tratamento para a população de graça e sem receber o que a gente vendeu. Alguém, em algum momento aqui, eu acho que as clínicas mais antigas, né, ou mesmo as novas, podem ter passado por essa experiência. Vocês chegaram a liberar tratamentos? Ah, não, libera para fulano, libera para... Ah, tem um nome restrito, mas pode liberar. E não recebeu o pagamento? Aqui em Extrema tem. Ah, com certeza tem. As clínicas novas, acredito eu, que já trabalham no modo mais rígido desse política de crédito rígida. Tô errada, Gabi? Como é que é a sua política? Ela é mais liberal ou mais rígida aí em São Paulo? A gente trabalha muito com o paciente antigo, né? Que veio da outra clínica, já conhece, sabe que eles pagam direitinho. E aqui, boleto, a gente trabalha mais com manutenção. Eles pagam muito em cartão aqui. E aí em Cambuí? Geralmente, quando tem restrição, a gente não libera, não. Eu pergunto se tem alguém de confiança para poder liberar no nome da outra pessoa. Em hipótese alguma, em qualquer tipo de restrição, vocês estão barrando a liberação de crédito? Já aconteceu já de ser coisa mínima, aí eu falo para a pessoa, mas isso faz tempo já. Aí nem sabia o que era. Aconteceu de liberar já, mas geralmente não libera, não. Tem esses casos mesmo, que a pessoa nem sabe que o nome dela tá, aí você fala pra ela, ela toma um susto, aí que ela vai correr atrás, coitada. Às vezes a pessoa, alguém emprestou o nome pra alguém, alguma coisa, e outra também, às vezes é uma conta de luz. A conta de luz hoje, se você atrasa um dia, ele já coloca no SPC. Luz, às vezes também tem alguma coisa de inquilino, essas coisas que não mudou o nome, suja. E Bragança, Dalila, como que tá aí essa liberação de crédito? Então, eu vejo isso também, do que é essa restrição. Às vezes eu procuro informar o paciente, que às vezes ele também não tem conhecimento, para tentar, porque às vezes é um valor baixo que até a pessoa pode pagar, e para liberar, daí se não for o caso, tá fazendo o nome de outra pessoa. Depende muito do tratamento também, do valor, e já tenta pegar uma entrada já que, bem dizer, mais alta, e aí a gente já compensa o nosso custo para depois o restante a gente parcelar no boleto. É que em Bragança tem muito paciente antigo também, né, Dali? E a Dali já conhece os pacientes, já sabe se é bom, se paga, se não paga. Olha só como é importante, até para a gente ir finalizando nesse assunto, que eu acho que é muito, muito, muito importante, a gente vai entrar na semana que vem na continuação. A liberação de crédito para pacientes que têm restrição, pensem em vocês, pode acontecer, que seja uma luz e uma água, não sei, deixando de vender. Se vocês não liberam um tratamento por causa de uma água, uma luz, a gente está com uma política de crédito não rígida, mas extremamente rígida. Hoje, você pensar que o paciente pode ter esquecido, pode ser essas situações que ele nem sabia, a gente está deixando de vender. E olha só o que é importante. Muitas vezes o gestor nem está sabendo disso. Por quê? O cara vai lá, ele vende, ele faz de tudo, ele conversa com o paciente, ele mostra vídeo, ele se mata para tentar fechar aquela venda, ele convence o paciente, e aí o paciente chega lá e vocês barram por causa de uma conta de água, de consumo, um telefone, não importa. Por isso que a gente está aqui para encontrar esse equilíbrio. Cada gestor que está aqui hoje, que devem conversar com eles, por quê? Trabalhar dentro desse equilíbrio é importante. Que está com o nome limpo e vai ficar devendo. E você libera o crédito para ele. O risco é praticamente o mesmo. Vamos analisar bem a situação. Qual é o risco de um paciente não pagar uma parcela de 500, que é uma parcela um pouco mais alta, ou até um pouco mais, do que está com o nome limpo, do que está com o nome sujo? O risco é o mesmo. Não tem como a gente saber, porque assim, não faz parte do nosso checklist pedir o comprovante de renda, o olerite da pessoa. Se a gente pudesse chegar nesse ponto, mas assim, é uma coisa que a gente procura não trabalhar, que é algo já que não condiz com a nossa empresa. Em cidade pequena, principalmente, você sabe, fulano tá trabalhando, onde você trabalha? Tá na empresa? Quanto tempo você tá na empresa? Esse tipo de conversa é tão importante da parte de vocês, porque aí vocês vão falar, não, gente, poxa, ele já tá lá há tanto tempo, vamos liberar esse crédito para ele, só dar um ok com o gestor, não falar, eu vou falar lá com o meu chefe. Não, eu só tô vendo aqui uma papelada, se eu consigo liberar para você, mas já vai entrando em contato com o gestor, porque assim, ele tem que saber que vocês estão liberando algo que tem restrição. O
nosso propósito é aumentar as vendas, é aumentar a receita, é o único jeito de ter lucro na empresa. E se a gente tiver uma política de crédito muito rígida, a ponto de não liberar para nenhum tipo de restrição, a gente vai deixar de vender e a clínica vai deixar de crescer. Quando eu falo crescer, aumentar o faturamento, aumentar vendas, eu estou falando de tudo, de contratar mais dentista, de contratar mais funcionário, de ampliar, de reformar, de trazer mais uma cadeira. Eu estou falando de algo maior do que sobrar mais lucro no caixa da empresa. Porque aqui todos os gestores que estão aqui hoje, vocês meninas que são colaboradoras, os gestores são treinados para ampliar suas equipes, investir em tecnologia, ampliar as clínicas, reformar, mudar de ponto se for preciso. Hoje, não, mas eu tô aqui apertada, eu tenho muito serviço e não sei o quê. A gente precisa crescer para poder ter mais gente na equipe. A gente precisa liberar crédito. E a gente vai encontrar formas de negociar. Aqui já foram faladas várias. Vamos parcelar a entrada antes de você começar o tratamento? Vamos fazer uma parcela que cabe no seu bolso? Resumindo aqui o dia de hoje. Vamos correr atrás de financeira, vamos correr atrás de cartão de crédito, que a gente consiga um cartão de crédito em nome da Ortocia, ou mesmo que o banco libere para os nossos pacientes, conversar com o Sicoob ou outros bancos. Olha quantas ideias a gente já teve aqui. Às vezes são coisas mínimas, a gente tem que realmente diminuir o risco, mas lá na próxima aula nós vamos falar de correr atrás da inadimplência. Primeiro vamos falar de como que a gente vai liberar crédito, para depois a gente falar de como correr atrás do inadimplente. Toda empresa tem inadimplência. Toda. Não existe empresa que não tem inadimplência. O importante é vender. Porque quanto mais a gente oferece, mais a gente vende. Só que se eu ofereço e não libero, a gente está matando aí o processo de crescimento da empresa. Por hoje é isso. Muito obrigada.